Vamos bater um papo aí, falar um pouco dessa pré-campanha de vocês, como é que tá vendo, e os concorrentes, é isso? Não, a gente está rodando o Brasil, né, para a campanha aí do Renan Santos à presidência da República. Estou bastante otimista, né? A última pesquisa ele começou ali com 1%, o candidato mais desconhecido de todos. Nunca foi governador, nunca exerceu nenhum cargo público, nunca sequer disputou uma eleição. Era o menos conhecido do Movimento Brasil Livre, do Partido Missão. Hoje já é um dos mais conhecidos e eu acho que questão de um mês e meio já será o mais conhecido de todos nós. Começou então com 1% nas pesquisas, agora 7% na Atlas, 7,4% numa outra, salvo engano, futura. Deve sair uma nova rodada de pesquisas aí nas próximas semanas, então a gente está bastante otimista. É a candidatura que mais cresce, tem a melhor taxa de conhece e vota, né? Outros candidatos são mais conhecidos, né? O Caiado é mais conhecido, o Zema é mais conhecido, o Flávio Bolsonaro é mais conhecido, a rejeição Lula, nem se fala. E a rejeição de todos eles é muito maior e o nível de conhece e vota é muito menor do que o Renan, né? Então, a gente vê com bastante otimismo. O Renan é o único que tem falado de propostas, é o único que tem colocado ideias na mesa. O Lula já há algum tempo disputa a eleição sem ter proposta nenhuma, só baseando na própria figura, na própria imagem ali do PT. E o Flávio Bolsonaro, a última vez que ele foi falar de proposta, ele disse que não poderia abrir o seu programa, senão iria ser criticado. Foi bom, você quer disputar a presidência da República sem mostrar sua proposta porque está com medo de ser criticado? Fique em casa, então, né? Bom, eu vou pegar uma carona que você disse aí sobre o crescimento exponencial que vocês estão tendo. Mas tem um problema, vocês vão chegar, vão bater no teto. Tradicionalmente, dentro da política brasileira, historicamente, os candidatos, com exceção do Collor e do Jair Bolsonaro, que saíram fora do espectro normal de candidaturas conservadoras, centro-direita, direita ou centro-esquerda, ou esquerda, eles foram um ponto fora da curva. Vocês acreditam que pode ser um ponto fora da curva para furar essa polarização entre os 20% do bolsonarismo e 20% do lulopetismo e essa massa que está aí flutuando, que não sabe, parecendo barata voa, não sabe quem vai votar, quem vai buscar? A maior parte do eleitorado, diz as pesquisas, não quer votar nem no Lula nem no Bolsonaro, né? Só vota para tirar o outro. 47%. Só vota para tirar o outro do páreo no segundo turno, ou seja, não vota em quem acredita mais, mas vota em quem odeia menos, né? Então, a candidatura do Renan, ele cresce bastante, primeiro, só pelo fato dele não ser nem o Lula nem o Bolsonaro, só pelo fato de não ter nenhum telhado de vidro de escândalo de corrupção, só pelo fato de ter propostas, de ter profundidade, de ter preparo para defender essas propostas. Então, ele é o outsider dessa eleição, ele é o fato novo, ele é a pessoa que não tem o histórico de parceria com o sistema como ele funciona hoje, como os dois principais candidatos têm, e é aquele que tem a comunicação mais disruptiva, né? Saiu notícia recentemente no Metrópolis falando que o Lula está preocupado com o nosso crescimento entre os mais jovens, e hoje nós somos o primeiro lugar entre os mais jovens nas pesquisas já entre 16 e 24 anos, tirando votos do Lula, do PT, né? Coisa que a maior parte dos analistas políticos não foram capazes ainda de compreender, que a nossa candidatura ela não está limitada a disputar o eleitorado dentro da direita. Ela também tem um potencial, e já está fazendo isso, de retirar votos da esquerda, principalmente dos mais jovens, que muitas vezes ali no interior do Nordeste não enxergavam outra alternativa que não fosse o Lula, tem a sua rejeição em relação ao Bolsonaro, mas vem no Renan uma esperança de trazer uma mentalidade nova e disruptiva para o sistema de governo que aí está. Então, eu acho que o nosso primeiro desafio é tornar o Renan conhecido, né? É óbvio, todo mundo tem teto, ninguém é unanimidade, mas basta que o nosso teto seja 40%, 45%, porque se outros candidatos, se outros pré-candidatos têm um teto baixo, por assim dizer, o Renan é aquele que tem o maior teto de todos, porque tem a menor rejeição e, como eu disse, a maior taxa de conhece e vota. Então, o que a maior parte das pessoas precisam, o que o Renan precisa é de visibilidade. Se as pessoas param para escutar aquilo que ele fala, a maioria é convencida. Seja aquele que é nem Lula nem Bolsonaro, seja aquele que é Lula, seja aquele que é Bolsonaro. Basta sentar para escutar. Hoje você tem, primeiro, um bloqueio em relação
a TV e rádio, porque nós somos um partido na primeira eleição, então nós não temos esse tempo. Não tem tempo. E por outro lado também, muitas pessoas que acompanham política por rede social, que são bolsonaristas ou que são petistas, só pelo fato de ser uma pessoa que não é nem bolsonarista nem petista, não aceitam escutar. Mas quando ele estiver num debate de televisão, apesar de não ter tempo, praticamente certeza que ele deve estar nos debates, essa pessoa vai escutar. E eu acredito que boa parte delas vão ser convencidas. O Kim, eu queria fazer uma pergunta, puxando o gancho da questão que você mencionou, que o Missão e o Renan, em tese, não vai ter tempo de televisão. Só que as pesquisas estão mostrando que o Renan está se firmando como o terceiro candidato e deve chegar ali em agosto com algo mais de 10% de intenção de voto. Existe alguma possibilidade de aliança? Já foram procurados para alguns partidos ou não? É chapa pura mesmo? Não, deve ser a chapa pura, até porque é difícil encontrar partidos que deem força e que apoiem nomes republicanos para compor uma eventual chapa, né? A gente não aceitaria, como Flávio Bolsonaro disse que o Ciro Nogueira era o vice dos sonhos. Pra gente é o vice dos pesadelos, né? Tem um corrupto como Ciro Nogueira, um dos ícones ali do Centrão, um dos melhores amigos de Daniel Vorcaro, ser o nosso candidato a vice. A gente não vai aceitar qualquer tipo de indicação de gente que esteja envolvido com escândalo. O nosso sarrafo, aliás, é muito maior do que honestidade, porque honestidade é um pressuposto. Você não fica discutindo na Dinamarca se o candidato é honesto, porque isso é um pressuposto para qualquer cidadão. É princípio básico. É uma coisa basilar, né? O nosso sarrafo é muito maior. O sujeito precisa estar preparado, precisa estar alinhado com os nossos valores. E a nossa linha de corte para preparo, principalmente para eleições majoritárias, é alto. A gente tem uma preocupação grande com a imagem do partido, a gente tem uma preocupação grande de mostrar para as pessoas que não só a gente é uma alternativa nova em relação àquilo que está aí, mas que a gente tem proposta e que a gente tem a capacidade de implementar essas propostas e de fazer a defesa pública dessas propostas. Então, eu acho muito difícil alguma composição. Não vou falar para você que é impossível, não vou falar para você que não vai acontecer, mas eu acho muito difícil. Dentro dessa linha sua aí, você acha que o partido pode incorporar o antipetismo e o antibolsonarismo simultaneamente? Não tenho a menor dúvida. A pré-candidatura do Renan representa isso. E ele vai para cima... Veja, em relação ao escândalo do Banco Master, tanto o PT e o Lula estão envolvidos, como o Flávio Bolsonaro e parte do PL estão envolvidos também. Nós não temos nenhum rabo preso com o Banco Master. Então, o Renan, no debate, ele pode, com toda a liberdade do mundo, perguntar para o Lula, presidente, por que você recebeu o Vorcaro numa agenda secreta, chamou o presidente do Banco Central para servir cafezinho para o Vorcaro, chamou o ministro de Minas e Energia para tratar dos assuntos de mineração do Vorcaro e até aconselhou o Vorcaro a continuar com o banco, né? Você virou conselheiro de banco, você não era o cara que combatia as elites, né? E agora você colocou lá o presidente do Banco Central para fazer sala pro Vorcaro. É a mesma maneira perguntar pro Flávio Bolsonaro, porque você foi visitar, primeiro você disse que não conhecia o Vorcaro. Aí você foi desmentido com o áudio de você chamando o Vorcaro de irmão. Aí você disse que só chamou ele de irmão e só falou com ele antes de saber que ele era bandido. Aí depois de preso, quando ele estava com tornozeleira, você foi visitar e, segundo o Valdemar, presidente do seu próprio partido, foi para cobrar mais dinheiro. Então, assim, eu acho que ele vai representar esse espírito. Eu acho que, sinceramente, nós estamos com uma grande expectativa para os debates, que acho que vai ser uma experiência catártica para mim, para todos que fazem parte da militância do Partido Missão, porque a diferença de preparo, a diferença de rapidez de pensamento, a diferença de profundidade de proposta, a gente está prestes a lançar o nosso livro amarelo, que é a conclusão, né, a síntese daquilo que a gente acredita para cada setor, e não existe, eu garanto para você, estou fazendo a revisão desse programa, não tem nada mais detalhado, mais profundo e com mais paralelos internacionais em nenhum outro plano do governo. Você sabe que é uma obrigação legal protocolar um programa de governo quando você disputa a presidência da República, mas geralmente protocola um papelzinho lá só para cumprir, né, pro forma, só para você cumprir a obrigação. A gente não, a gente vai protocolar um programa profundo, a gente vai protocolar um programa de fato daquilo que a gente quer implementar no país, e sem nenhum receio de apresentar as propostas impopulares. A gente não vai fazer questão de esconder nada que possa nos tirar voto, porque se a gente vence as eleições, a gente quer chegar com a legitimidade frente ao parlamento de falar: nós vamos fazer as reformas que nós falamos na nossa campanha, e a população já sabe quais elas são. E na sua visão, qual que seria a proposta mais ambiciosa do Missão hoje, na sua opinião?
Não, a mais ambiciosa é, de fato, decretar um estado de defesa para a gente promover a retomada de territórios do crime organizado, né? Porque não tem a menor dúvida de que vai ter um grande escândalo por parte da imprensa, um grande escândalo por parte de partidos de esquerda, dizendo que a gente está dando um golpe, dizendo que a gente está implementando uma ditadura. E o Supremo? Quando o Supremo também pode ter gritaria, porque eu não tenho dúvida de que... Primeiro, né, isso é uma medida absolutamente legal, constitucional e compatível com hoje você ter 40 milhões de brasileiros sob domínio de território do crime organizado. Então, o Estado de Defesa foi feito, inclusive, para invasões estrangeiras e as facções criminosas já são países próprios, com exército próprio, com hino próprio, com bandeira própria, com tribunal próprio, inclusive, e não se sujeitam às leis do nosso país. Então, eu acho que esse ponto da retomada de território, do fato de que nós teremos, sim, operações policiais com muitas mortes de faccionados e de criminosos, e aí vai ter o discurso que a gente sempre escutou de crítica de não, vocês estão promovendo chacina, vocês estão promovendo letalidade policial. Não existe retomada de território sem a morte de faccionado. O faccionado não vai abrir mão das suas armas, do seu fuzil e deixar o policial pacificamente entrar no seu território para fazer a retomada. Vai ter morte, e vai ter muita morte, né? Sim. Dentro dessa fala sua, vocês não temem, de repente, ser rotulados de radicais e, de uma certa forma, ficar isolado pelo eleitorado mais conservador? Não, porque eu acho que a população brasileira está tão saturada com a moderação cínica que a gente vê na política, que ela quer um radicalismo, porque o nosso sistema é tão profundamente corrupto e a gente é um país tão miserável e tão atrasado e que perdeu tantas oportunidades nos últimos 40 anos que ou você é radical ou você não promove mudança nenhuma. E eu acho que a maior parte da população, por mais que esteja anestesiada, por mais que o Brasil seja um país de poucas revoltas populares, de pouco, que nunca vivenciou uma guerra em grande escala, que está pouco afeito a grandes revoluções contra a classe política, eu acho que existe esse espírito latente dentro da maior parte dos brasileiros, de ver durante tanto tempo a gente sequestrado por gente corrupta, e não só corrupta, até, e eu disse isso recentemente falando sobre o Vorcaro, você vê que até os nossos canalhas são burros, porque o Vorcaro, ele mandou mensagem de visualização única para o Alexandre de Moraes, porque a Polícia Federal não consegue resgatar, né? Ela consegue resgatar mensagens apagadas, mas não consegue resgatar de visualização única. Só que aí, para ele mandar, ele escreve no bloco de notas e tira um print e deixa o print na galeria. Falando, não é possível que o sujeito que roubou pelo menos 60 bilhões de reais é burro ao ponto de deixar um print na galeria com a mensagem de visualização única. Então, assim, acho que a população está tão saturada disso que... Fez um esforço e morreu na praia. Que exige morreu na praia de Trancoso, inclusive, que diz-se aí que em breve, nas próximas semanas, deve sair alguns vídeos de autoridades da República aí nessas festas. Mas, enfim, eu não acho que a gente vai ficar isolado de nenhuma maneira. Eu acho que a maior parte dos brasileiros tem esse espírito dentro deles. E fazendo um complemento aqui na pergunta do Wilson, questão de eleitorado, no eventual segundo turno contra o Lula, vocês vão precisar do voto bolsonarista, não tenha dúvida disso. E você... Tem uma disputa entre o bolsonarismo e o MBL desde a eleição passada que vocês pregaram voto nulo, né? Como que vocês pretendem reverter isso no segundo turno para enfrentar o Lula? Bom, primeiro que eu acredito que a gente vai ter desmoralizado muito o Flávio Bolsonaro, a ponto da maior parte dos bolsonaristas enxergarem o despreparo dele. Gente, vamos lembrar, o Flávio Bolsonaro é aquele sujeito, primeiro, que não teve nenhuma trajetória política, que teve basicamente um mandato dado de presente pelo pai na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nunca teve nenhum preparo, nenhuma trajetória própria, nunca construiu nada com as próprias mãos. E que quando, na primeira experiência que ele teve de embate político, porque ele nunca foi de enfrentar ninguém dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a primeira vez que ele teve que enfrentar alguém, num debate ali com a Jandira Fegali, com o Osório do PSDB, ele desmaiou e literalmente cagou nas calças. Gente, é esse o nível do candidato do bolsonarismo. E os bolsonaristas, mesmo os mais radicais, eu não acredito que eles queiram morrer junto com o Flávio Bolsonaro, e eu acredito que eles têm a expectativa. Eles criaram um Flávio ideal na cabeça deles, que não é o real, e eu acho que eles vão ser confrontados com o Flávio real, porque o Flávio ideal deles é um cara que enfrenta, é um cara corajoso, é um cara que vai pra cima. E eles vão ver, quando começar a campanha, que o Flávio não é esse cara.
Então, eu tenho convicção de que no segundo turno nós não vamos precisar fazer muito esforço para ter o apoio mesmo dos bolsonaristas mais... Aliás, eu estava assistindo, um dos bolsonaristas mais radicais é o Kim Paim, né? Sim. Que é Lá da Austrália. que sempre, inclusive, nos atacou e nos criticou muito. E ele próprio, de uma das franjas mais radicais do bolsonarismo, disse recentemente, em entrevista, que no segundo turno apoia o Renan contra o Lula. Então, assim, nem começou a campanha e a gente já tem um bolsonarista radical admitindo que o Renan pode ir para o segundo turno e que ele indo para o segundo turno vai apoiar. Então, eu realmente não acho que isso será um problema.